Prezados do canal, sejam muito bem-vindos. Seguindo nossas aulas aí de Fundamentos de Eletricidade, falando a respeito das grandezas elétricas, tá? Uma revisão e adicionando aí novas grandezas, tá bom? Separei aqui, organizei as informações numa tabela aqui no Excel para ficar mais fácil de poder explicar. Temos aí as grandezas elétricas: tensão, corrente e resistência, que a gente já tinha visto anteriormente. A gente vai falar hoje, né, um pouco mais sobre potência e energia, tá bom? Detalhar um pouquinho também essas grandezas. Então vamos lá, vamos seguir aqui uma por uma aqui para dar uma relembrada. O que é tensão elétrica? Pela definição, é a diferença de potencial entre dois pontos. Então, se eu tenho dois pontos que são diferentes, que eu posso entender que são diferentes entre si, e entre esses dois pontos eu tiver um valor de tensão, esse valor para mim é entendido como a diferença de potencial, né, que é o valor em volts. Então, uma tomada elétrica, por exemplo, quando eu meço entre os terminais que estão energizados ali, fase neutro ou fase-fase, dependendo da situação, eu vou criar ali uma diferença de potencial. Então, eu falo que ali vai ter os volts ali, né, o meu nível de tensão, tá bom? Vamos lá, a fórmula mais comum é essa aí. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Repare que dessa mesma fórmula foi originada, né, as fórmulas das grandezas abaixo. Né? Eu aproveitei essa equação, só manipulei, né? Resistência que multiplica passa dividindo. Então, para corrente elétrica, ficou tensão dividido por resistência. Para resistência, tensão dividido por corrente. Repara que é a mesma fórmula, só organizada, né? Manipulada de acordo com a variável que você quer isolar na equação, tá bom? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica para nós é esse fluxo ordenado de elétrons. Então, se os elétrons fluem numa mesma ordem, né, seguindo, né, uma grande maioria com o mesmo sentido, eu vou ter esse fluxo ordenado, eu vou ter a corrente elétrica, tá bom? A gente sabe que no material existem elétrons, né, elétrons livres aí, que movem de forma aleatória. Então, a partir do momento que esse movimento não é tão aleatório assim, a gente pode associar a interpretação de uma corrente elétrica aí, tá bom? Resistência, para nós, é a oposição à passagem de corrente elétrica. Então, no meio, né, no material, quanto mais difícil a passagem da corrente elétrica, quer dizer que ele oferece maior oposição, ou seja, ele possui uma maior resistência. Ok? A letra que representa essa unidade de grandeza é o ômega, mas a gente fala, pela simbologia aí, a gente fala que resistência é dada em ohm, né? Então não está associado a letra, o nome da letra grega em si, tá bom? Seguindo aqui, potência, que a gente não tinha visto antes. O que é potência? Se eu for pegar da definição, eu vou entender que potência é um trabalho realizado em um intervalo de tempo. Então, normalmente, equipamentos que são mais potentes do que outros é porque conseguem realizar uma quantidade de trabalho num tempo menor, né? Às vezes, o que vai diferir diretamente essa ideia de potência é o tempo gasto para poder realizar esse trabalho, tá bom? E quando a gente fala de energia, a gente já está relacionando essa ideia de potência, só que considerando qual é o tempo utilizado. Vamos pensar que no, na grandeza potência, eu tenho um trabalho já definido para um intervalo de tempo. A gente sabe que vai virar uma regrinha de 3 isso aí, né? É tanto tempo, é tanto trabalho realizado, isso vira potência elétrica. Agora, na energia, eu já estou pegando essa potência, que eu tenho ideia dessa relação de trabalho, e estou definindo o tempo, né? Tentar deixar assim para ficar de uma forma mais clara, né? Mais objetiva aqui. Então, o que acontece? Nesse momento agora, a gente já consegue ter uma ideia dessas grandezas elétricas e como a gente faz uso delas aí na eletricidade, né? Por exemplo, vou pegar uma situação bem comum, né, das residências aí. Você tem um equipamento, aqui eu estou exemplificando como um chuveiro, ó, 7.500 watts. Eu estou colocando a tensão na residência aqui de 220 volts. Aí eu criei aqui no Excel só as tensões mais comuns de ser trabalhadas, né? 127, 220 e tal, dependendo da situação.
A gente deixa para um outro momento fazer também vídeo aula do Excel, tá, gente? Às vezes, uma dica, né, de como elaborar esse tipo de lista dentro da célula, coisas que não são tão difíceis, né? São até simples de fazer, mas deixar para uma aula para falar sobre isso, né? Para não misturar os assuntos aqui. Mas aí tá aqui, ó, selecionou 220 de tensão, potência aqui 7.500. Aí onde que vai virar energia quando a gente define um tempo. Por exemplo, eu estou definindo 1 hora. 1 hora de um chuveiro sendo utilizado na residência. Aí seguindo aqui, ó, com base nas equações, o que eu tenho? Para achar corrente, o que eu faço? Eu pego potência e divido por tensão. Então essa equação aqui em cima, ó, B9 dividido por B8, se eu for buscar aqui, o que é B9? B9 é a potência. O que é B8? B8 é tensão, tá vendo? Então eu estou só organizando essa equação aqui na célula aqui, tá bom? Resistência. Uma vez que eu tenho tensão e corrente, eu posso fazer a divisão de tensão por corrente. Vamos lembrar lá, B8 e B14. B8 é a tensão. B14 a gente acabou de calcular, é a corrente. A gente acha a resistência. E o que é energia? Energia é potência vezes tempo. Potência 7.500, B9. O tempo, eu coloquei aqui na frente que já é o somatório, né? Caso eu queira não colocar apenas horas, colocar horas e minutos, esse somatório converte para mim. Por exemplo, 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia, né? Então ele já faz um valor convertido aqui para mim. Então ele vai pegar aqui C11 como tempo e repara que a unidade aqui está em quilo. Então ele pegou B9 da potência, C11 do tempo e dividiu por 1000. Esse dividir por 1000 é para passar para quilowatt-hora. Né? Se eu não deixasse essa divisão, ia ficar 11.000 e tanto. Ah, Guido, mas por que você quis colocar em quilowatt-hora e não deixou apenas watt-hora? Normalmente o nosso consumo de energia ele acaba tendo valores altos, né? Nesse sentido, né? Então a unidade melhor, aí, até que a concessionária utiliza, é o quilowatt-hora. Então, para ficar mais fácil de entender essa relação. Então, com base nisso, eu sabendo que esse chuveiro, agora eu mudei a condição, né? 1 hora e meia de uso. Não, chuveiro em 7.500 watts, 1 hora e meia de uso, pegando da concessionária, um exemplo aqui, 83 centavos, um banho, né? Ou vários banhos que no somatório dá 1 hora e meia, no mês eu estaria pagando R$ 280. Nossa, Guido, só de chuveiro? É, só de chuveiro. Não tem iluminação pública, não tem outros equipamentos, só de chuveiro. Então como é que a gente faz para amenizar isso? Uma forma é você tentar baixar isso aqui. Como? Normalmente o chuveiro tem seleções, né? A melhor seleção seria essa aqui, ó. Ah, Guido, mas aí não, eu tô tomando banho frio. Concordo. Então vamos para a próxima aqui. Essa aqui não faz tanto sentido assim, né? Senão não justificaria essa aula. Vamos para a próxima. 2.500 seria a temperatura 1, né? Seria a mais baixa que você pode selecionar, né? Mas ainda melhor que está desligado, né? Repara que nessa condição eu já estou pagando quase R$ 100 de conta de luz em chuveiro. Né? Provavelmente você está tomando banho com água morna, dependendo da cidade, hein? Ou ela nesse valor, pela vazão de água, não dá conta de esquentar a água. Então vamos pegar um que seria um meio termo aí, né? Um valor intermediário, nem a mínima nem a máxima, né? A máxima a gente viu que é 7.500, o intermediário ali que é 5.000. 186. Já deu uma amenizada no valor, né? Ah, mas ainda está caro. Uma sugestão que pode ser feita é aonde que eu posso mexer agora? Posso mexer no tempo. Se eu pensar que boa parte desse tempo aqui, às vezes a pessoa está fazendo o quê? Ela já está se ensaboando, se esfregando lá, né? A bucha e tal, não sei o quê. Mas não desliga o abençoado do chuveiro. Está desperdiçando água, desperdiçando energia. Então, se você consegue mexer no tempo, isso aqui vai melhorar muito. Ó. Só de eu tirar meia hora a mais aqui, por exemplo. Eu já baixei para 124. Se eu conseguir jogar tudo aqui, ó, em 45 minutos, por exemplo,
Opa. Aqui deu a mesma conta que você já tinha feito anteriormente, né? Algo parecido. Só que detalhe, eu estou agora com a potência média do chuveiro, eu não estou na potência mínima mais. Então, é o que eu quero mostrar em relação a como você trabalhar com essas grandezas no dia a dia mesmo, né? Você economizar aí na sua conta de luz, coisa parecida. Algo que poderia ser feito nessa planilha, gente, para ficar ainda mais interessante, já que a explicação está um pouco voltada para potência e energia em questão de consumo residencial, era em vez dela estar organizada assim por coluna, ela está organizada por linha. Cada linha é um equipamento na casa, colocar as condições de potência, tensão, tempo de utilização, né, dias, né, que às vezes igual uma máquina de lavar numa lavanderia na casa, né, na área de serviço, não vai ser 30 dias, né? Você não lava roupa todo dia, né? Acredito que não, a maioria das pessoas não fazem dessa forma. Então, organizando isso aqui por linha e todos os equipamentos, né, fazendo um espectro dentro do mês, daria para você ver assim, opa, o vilão da casa está sendo o chuveiro. Não, na minha casa está sendo a air fryer, né, a panela, a fritadeira elétrica lá ou outras situações, né? Outra coisa que daria também para a gente fazer uma aula voltada para essas situações do Excel, tá bom? E do mais, gente, para agora eu acho que é isso aí, né? Acrescentar aí essas grandezas elétricas que não foram vistas anteriormente, né? A gente pode depois também falar sobre a relação de potência mecânica com potência elétrica, mas basicamente é só conversão de valores mesmo, né? Porque tem uma relação, né? Por exemplo, né? Posso até adiantar alguma coisa aqui, ó. 1 HP de horsepower, né? De cavalo de potência, a gente considera 746 watts. Então, por exemplo, se eu tenho um motor de 1 HP, posso estar interpretando a potência dele aqui, ó, considerando a eficiência, né, que também é outra grandeza a ser tratada, né? Mas vamos considerar ela 100%, não é a melhor das hipóteses, né? Uma hipótese muito hipotética, mas uma melhor das hipóteses. Então eu vou ter a potência elétrica desse motor desses 746, né? Aí repara que como é que uma coisinha vai puxando assunto para outra e vai se somando aí a novos conteúdos, tá bom? Então essa parte aqui, ó, até para não misturar demais, isso aqui a gente deixa para um próximo momento, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fico aguardando comentários, sugestões, tá bom? Tanto no quesito da parte elétrica mesmo das aulas, né, que está sendo o foco, mas em outras situações que a gente também pode estar trabalhando, somando, né? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi recentemente, achei legal pra caramba no Excel, é que tem recurso que você faz para fazer a formatação de colunas automática. Ó. Por exemplo, vou colocar só o número 1 aqui. Ó. Repara o que aconteceu com a coluna. Ela já se adequou ao tamanho da escrita. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ou esse número que deu aí. Ó. Repara que ela se autoajusta. É umas coisas simples de fazer, entendeu? Mas deixa aí. À medida que vocês forem comentando, a gente conseguindo mais inscritos aí, né? Que isso fomenta o canal, né? Anima a gente, de certa forma, a estar produzindo mais conteúdo, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Né? Se caso eu tiver falado alguma coisa que vocês não tenham concordado aí, podem comentar, podem sugerir situações aí. A gente fica sempre no aguardo aí, feliz por vocês estarem acompanhando e prestigiando o nosso canal, tá bom? Forte abraço a todos. Valeu!